Então, pessoal, boa noite. Vamos começar hoje com Geografia para PM Alagoas, né? Prova que vai ser realizada em setembro, né? E aí o edital de vocês veio com 11 tópicos, né? Geografia está bem tranquilo para a sua prova. Não vai se preocupar muito com Geografia de Alagoas, que o CESP tem o hábito de cobrar aqui questões simples e no máximo uma questão ou duas. E olhe lá, né? No universo aí de 120. Então não precisa ter essa preocupação toda com Geografia de Alagoas. Se bem que a gente vai trabalhar também aqui Geografia de Alagoas, tá? Eu vou trabalhar mais com vocês, com os assuntos no quadro, em tópicos e com as questões. Beleza? Então, para a gente começar, o primeiro tópico do seu edital é Geopolítica do mundo atual. Beleza? Geopolítica do mundo atual. O segundo tópico que nós vamos trabalhar também é globalização. Aquele assunto que você deveria ter aprendido na escola, lá na 8ª série, no primeiro, no segundo ano, mas você estava jogando bolinha de papel na cabeça do seu colega. E aí você não sabe o que é globalização. Você vai precisar se aprofundar em geopolítica do mundo atual, em globalização? Não. Você precisa sair daqui um extremo conhecedor da ciência geográfica? Não também. O CESP tem o hábito de cobrar questões, principalmente carreiras militares, superficiais. Muito tranquilas, que muitas delas você consegue responder até por lógica, por eliminação mesmo, tá? Por dedução lógica você consegue. Só que aqui eu vou tentar trabalhar com vocês, vou conseguir trabalhar com vocês os temas que eu acho mais importantes, tá? E geopolítica do mundo atual, a gente vai trabalhar também dentro de atualidades. Porque o CESP separou para essa prova da PM o cargo de soldado, de um lado o assunto geografia geral, geografia do Brasil e de Alagoas, e do outro ele colocou atualidades. Aí ele colocou lá tópicos relevantes sobre política, meio ambiente, sei lá, saúde, educação, um monte de coisa, né? Colocou lá vários tópicos. Você vai precisar se preocupar com todos esses tópicos? Não. Mas tem que estar ligado. Eu vou tentar dar algumas dicas de que tipo de fonte você pode buscar. Lembrando que no passado, no tema atualidades, caiu para vocês falando sobre a sífilis no Brasil. E ninguém esperava, né? Mas aí você tem que estar a par da situação. Porque eu parto do pressuposto que você vive no planeta Terra. Então você tem que saber alguma coisa está rolando aqui. Beleza aí? Vamos começar com geopolítica do mundo atual. E dentro de geopolítica do mundo atual, eu vou trabalhar com o conceito de geopolítica, tá? Geopolítica. Aqui a gente trabalha com um conceito. Tá? Conceito aqui de geopolítica. Esse conceito não é um conceito fechado não, tá? Eu vou colocar aqui um conceito mais simples para que você possa entender. Então, geopolítica é a ciência que estuda as inter-relações entre os mais diversos países e seus respectivos chefes de Estado. Chefes de Estado. Ok? Então, geopolítica, a ciência que estuda as inter-relações entre os mais diversos países e seus respectivos chefes de Estado. Afinal de contas, quem representa um país, um Estado, vai ser o chefe de Estado daquele país. Seja um monarca, seja um primeiro-ministro, seja um presidente. Beleza? Então essa inter-relação, ela é vista pela geopolítica. A geopolítica, ela vai estudar características tais como: ela vai estudar, por exemplo, a economia mundial,
a economia mundial, ela estuda, por exemplo, questões militares, isso aqui é importantíssimo, questões militares, tá? Ela estuda também conflitos armados. Conflitos armados. Relações socioeconômicas, culturais, etc. Então, a geopolítica ela vai se ocupar disso aí, tá? Dentro do tema geopolítica, a gente vai iniciar com a ordem mundial. Ordem mundial. Beleza? E aqui, dentro do seu tópico lá do edital, para a Polícia Militar de Alagoas, a gente vai entender a partir da geopolítica como é que os países... Boa noite. Como é que os países se organizam, como é que os países se interrelacionam no contexto global. Beleza até aí? Perguntas? Dúvidas? Não, né? Beleza? Pessoal, então veja, quando eu falo na relação dos chefes de Estado, eu vou dar um exemplo. O chefe de Estado ele pode estar representando um país. Sei lá, ele pode se encontrar com outro chefe de Estado para bater um papo sobre questões econômicas. Ou sobre questões culturais mesmo. Tá? Ou simplesmente participar de um grande evento global. Essa semana, né? Essa semana vocês viram aí na... Vocês viram Copa do Mundo. Quer dizer, eu penso que viu só um pedacinho, né? Porque quem está estudando para concurso não tem tempo, né? Então, na semifinal, agora da Copa do Mundo da Rússia, entre Bélgica e França, quem é que estava lá na tribuna assistindo o jogo? O chefe de Estado da França, Emmanuel Macron, ao lado lá do chefe de Estado da Bélgica. E aí eu achei bem engraçado, e eu fiquei observando esse lance. Gol da França, né? Ele não saiu pulando, nem dando pirueta, nem gritando chupa Bélgica, essas coisas, entendeu? Como chefe de Estado, gol da França. Ele se levantou de terno, elegantemente, foi até o chefe de Estado e o cumprimentou e voltou. Isso faz parte de quê? Da diplomacia mundial. A própria geopolítica explica isso. A não ser que ele chegou ali devagarzinho, cumprimentou o cara, né? Chegou do lado e disse, toma, otário. Né? Pode ter acontecido. Eu faria, né? Chupa, otário. E se eu fosse presidente do Brasil, 1-0 Brasil contra a França, depois da gente ter perdido em 98, eu ia dizer, eu ia apertar muito a mão dele, eu ia dizer, chupa, França. Não é não? Porra de Zidane, porra, quer Neymar, né? Mas tudo bem. Então, veja, ele estava ali como chefe de Estado e representando uma nação, ok? Para a gente entender um pouco disso, a gente vai estudar a ordem mundial. Vamos falar da nova ordem mundial, que está no seu edital, e vamos falar também, bem rapidinho, da ordem mundial bipolar. Ok? Ordem mundial bipolar, que vai de 1945 até o final da década de 80, até 1989, com a queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim da ex-União Soviética. Até o início dos anos 90, 91, tá? Não vou passar por todo esse assunto não. Veja, fim da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. Nós tínhamos a ordem mundial bipolar. E se eu tenho a nova ordem, a ordem mundial bipolar, eu tenho dois polos de poder. Dois polos de poder. Esses dois polos de poder aqui, durante a ordem mundial bipolar, como todo mundo está cansado de saber, carequinha de saber, de um lado nós tínhamos quem? United States of America, né? Eu falei assim, para quê? Para aparecer, né? É óbvio. Estados Unidos da América. E do outro, União, falar em russo agora, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou simplesmente a ex-União Soviética. Formada aí por 15 repúblicas, a ex-União Soviética, dentre elas a antiga Iugoslávia. Beleza? Que eu vou falar dela mais pra frente um pouquinho. Ok? Então, pessoal, como eu estava falando, na ordem mundial bipolar, a gente vai
da década de 40, final da década de 40, pós Segunda Guerra Mundial, até o final dos anos 80. Nesse meio tempo aí, aconteceu muita coisa. Aconteceu, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, no final dos anos 60, ditadura militar no Brasil, uma porrada de coisa. Você não vai precisar se aprofundar em todos esses assuntos, até porque você vai ver isso em história, beleza? Mas esse período aqui, da ordem mundial bipolar, é o que ficou conhecido na história como Guerra Fria. Inclusive, tem um livro muito bom que eu tenho, sensacional, que chama O Breve Século XX, A Era dos Extremos, que é um livro de Eric Hobsbawm, que é um historiador. O livro é gigante, só falando desse período aqui, ó. Você não precisa se aprofundar. Mas a ideia, você precisa saber o que foi a Guerra Fria e o que foi esse período bipolar, onde nós tínhamos, em que nós tínhamos, né? Estados Unidos e União Soviética, rivais, lutando por uma ideologia. Então, a Guerra Fria, ela foi uma guerra ideológica. Ideológica. Por que ela foi denominada Guerra Fria? Foi uma guerra no Polo Norte ou no Alasca? Não. Essa piada é horrível, mas eu nunca deixo de falar, né? A Guerra Fria é porque nunca houve o combate direto, propriamente dito. Até porque essas duas potências aqui são detentoras, pelo menos a União Soviética era, e os Estados Unidos ainda é, de armas de destruição em massa, de armas nucleares. Tanto é que durante esse período aqui, o mundo passou, algumas vezes, pelo risco de uma terceira guerra mundial e até uma provável guerra nuclear, o que poderia simbolizar o fim da vida na Terra. Porque as armas de destruição em massa que foram fabricadas ao longo do tempo são suficientes para destruir a Terra várias e várias e várias vezes. Tamanha tecnologia evoluiu, ou seja, o homem evoluiu a tecnologia tanto que ele pode se destruir. Como diria minha vizinha, se destruir a si mesmo. Né? Esse pronome aí tá bem massa, não tá? Porque a gente tem que colocar vários pronomes que é para garantir, né? Então vamos lá. Então foi uma guerra ideológica, beleza? E aqui nós temos também um conceitozinho básico sobre Guerra Fria, tá? Conceito básico. Conceito desse período aqui, dessa ordem mundial bipolar. O que foi a Guerra Fria? Estado de tensão permanente. Ó, estado de tensão permanente. A galera vivia tensa. Durante a crise dos mísseis, na década de 60, o mundo acordou como se não houvesse amanhã. Se houvesse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, poderia simbolizar o fim da raça humana. Beleza? Então, estado de tensão permanente entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o bloco socialista. E o bloco socialista liderado pela ex-União Soviética. União Soviética. Beleza? Conceitozinho básico. Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderada pela ex-União Soviética. O que acontece? Essas duas potências, elas saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa estava destruída, devastada. Países como Inglaterra, França, Itália saíram totalmente devastadas, destruídas, economicamente e socialmente falando. Os dois saíram por cima da carne seca. Inclusive, lutaram juntos durante a Segunda Guerra Mundial. Só que aí, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles começaram a dizer assim para o mundo: mundo, o meu estilo de vida é o melhor e a minha forma de vida, o meu sistema econômico, que é o capitalismo, é o melhor. Aí,
Os soviéticos diziam, não, o meu estilo é melhor. O socialismo é melhor. Não ter divisão de classes sociais é melhor. O Estado controlar as riquezas é melhor. E aí começou esse conflito ideológico. Esse período aqui, o mundo virou um tabuleiro de xadrez. E eles tentavam conquistar espaços. Não é à toa que nós tivemos a Guerra do Vietnã, com envolvimento indireto ali, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Guerra essa que os Estados Unidos perdeu. E a Guerra das Coreias, lá na década de 50, que separou a Coreia do Norte da Coreia do Sul. E a Coreia do Norte apoiada pela União Soviética. Lembrando que os Estados Unidos só entraram de cabeça na Segunda Guerra Mundial porque eles foram atacados pelo Japão. Na base da Marinha Americana, né, onde se concentrava a maior frota da Marinha Americana, a base de Pearl Harbor, no Havaí. Virou filme isso. E, por sinal, um excelente filme. Né? O que aconteceu? Os Estados Unidos fizeram um acordo diplomático com o Japão. Fizeram um acordo diplomático. E na calada da noite, os japoneses planejaram um ataque em massa a Pearl Harbor. Ou seja, atingiram os Estados Unidos no coração da frota da marinha dos caras, onde se encontrava a maior parte dos navios de guerra. Aí os Estados Unidos disseram, agora, meu filho, eu vou entrar de cabeça. Esse foi o motivo das bombas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão saiu destruído da Segunda Guerra Mundial. E depois virou um grande parceiro dos Estados Unidos na Ásia. Peraí, como é que o Japão é arrasado pelos Estados Unidos e depois vira parceiro dos caras? Porque, como eu falei, o mundo virou um tabuleiro de xadrez e eles saíam conquistando espaços. O que é que os Estados Unidos fez? Epa, Japão, aqui o dinheiro. Eu vou financiar a sua recuperação. Agora, meu filho, tu tem que ficar do meu lado. Por quê? Porque a União Soviética é lá do outro lado. Ou pelo menos era. E se a União Soviética se aliasse com o Japão, ao invés de 2 inimigos, eu só ia ter 1. Então, evita essa influência soviética. Não é à toa que o Japão passou por um período chamado de milagre econômico japonês. Vocês sabem disso? Vamos lá. Entrou grana no Japão. E o Brasil, durante o governo militar, a ditadura militar também passou por esse processo, conhecido como milagre econômico brasileiro. Mesma coisa. Entrou grana lá, entrou grana aqui. Só que os japoneses pegaram esse dinheiro e resolveram investir em coisas fúteis, né, que não servem para nada, tipo universidades de ponta, tecnologia e educação. Né? Por isso que hoje os caras são o que são. O que é que o Brasil investiu? Rodovia. Estrada no meio da Amazônia. Estradinha não sei aonde, que dá uma chuva, parece que foi feito com açúcar. Dissolve e vai embora. Por isso que o Brasil gastou grana. E foi por isso que a gente se endividou. Deu para entender a ideia? Eu estou fazendo um apanhado geral. Vamos lá. Então, esse estado de tensão permanente ainda era do período bipolar. Nós tínhamos 2 forças, Estados Unidos e União Soviética. Esses caras mediam força através de quê? Como era medida a força entre esses países? Conquistas, né? De áreas, de territórios, de regiões, de parceiros em alguns países, ou desculpa, em alguns continentes, mas a força era medida pelo poder bélico. Não é à toa que foi o período em que mais eles se armaram. Não é à toa que a União Soviética gastou boa parte do seu dinheiro com a indústria bélica. Um dos responsáveis também pelo fim da União Soviética. Beleza? Além disso, a União Soviética nesse período, ela tinha a união das repúblicas socialistas soviéticas. Países que faziam parte ali da ex-União Soviética, como Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, a antiga Iugoslávia, que depois virou 6 países, como Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Eslováquia. Um país virou 6. Um país virou 6. Aí o que acontece? O leste europeu ficou essa bagunça. E os países do leste europeu começaram a perceber, boa noite, começaram a perceber que o modo de vida americano era melhor. O famoso American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Então o que eles queriam? Ter acesso aos bens de consumo que os países capitalistas tinham. Coisa que eles não tinham lá. Outra crítica que se fazia nos países soviéticos, a falta de liberdade. A falta de democracia.
Reclamar do governo era crime. Aí começou essa disputa ideológica. Quando, ao término da Guerra Fria, a União Soviética não conseguiu sustentar esse gasto de dinheiro, principalmente com a indústria bélica. E aí ela se dissolveu. Beleza até aí? Dúvidas? Perguntas? Lembrando que isso daqui é um período gigante da história. É muito mais complexo do que isso. Bem mais complexo. Mas você precisa entender que o mundo só é hoje porque um dia nós tivemos a ordem mundial bipolar. A tecnologia que você tem hoje no celular foi desenvolvida aqui nesse período. Qual era a principal preocupação dos Estados Unidos? Saber como meu inimigo estava. Aí nasce GPS, satélites, corrida espacial. O primeiro astronauta a sair da órbita da Terra foi soviético, russo, Yuri Gagarin, que tem uma frase famosíssima da história da humanidade. A Terra é azul. É, a cadela laica, né? A cadela laica que foi colocada, que foi o primeiro ser vivo colocado num foguete e mandado para fora da Terra. A cadela laica foi e não voltou mais. É, tá por aí. Não voltou. Yuri Gagarin voltou. Né? Ele voltou. E ele tem essa frase famosíssima de que a Terra é azul. E aí começou aquela corrida espacial. Aí depois os americanos chegaram à Lua. Professor, eu não acredito. Eu não quero a sua opinião. E a prova também não. Beleza? Então, para a prova você vai dizer que os caras chegaram à Lua. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Perguntas? Posso avançar? Eu vou apagar esse lado aqui, tá? Pra gente continuar. Pessoal, continuando. Como eu falei, com essa corrida armamentista, nós tivemos aqui a Guerra Fria e a força era medida pelo poder bélico, né? Ou simplesmente pelo poder militar. E nós tivemos aqui uma corrida armamentista. Tá? Corrida armamentista. Como eu falei, nesse período, o poder entre países era medido pela força militar, pela força dos exércitos. E aí começou aquela corrida armamentista. Armas de destruição em massa, metralhadoras como a Kalashnikov, né, a famosa K-47. Só que a União Soviética, ela sucumbiu. Ou seja, ela deixa de existir no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ela desaparece. E aí nascem os países lá do leste europeu. Aí nós temos também outros países lá no leste europeu, como os países bálticos. Letônia, Lituânia, Estônia. Temos a Ucrânia, que recentemente teve aquele atrito com a Rússia por causa da península da Crimeia. Isso de repente pode ser cobrado. Eu vou falar disso depois. Relaxa. Beleza? E aí a União Soviética deixa de existir. Pessoal, então se ela deixa de existir, só sobra os Estados Unidos? Não, não é bem assim. Nós entramos num período conhecido como Nova Ordem Mundial, tá? Ou simplesmente o mundo multipolar. Beleza? Mundo multipolar. Vai ficar difícil, né? Vamos escrever direitinho aqui. Multipolar. Agora. Ou seja, nessa nova ordem mundial, eu deixo de ter 2 polos de poder e passo a ter vários polos de poder. Dentre esses polos de poder aqui, eu posso citar, por exemplo, os blocos econômicos. Os blocos econômicos supranacionais. O que é esse supranacional? O nome já está dizendo, além das fronteiras nacionais. Veja, se eu quero fazer parte de um bloco econômico, qual é o meu interesse? Não é interagir com outros países, não é sair das minhas fronteiras, não é exportar, não é essa a ideia? Blocos econômicos supranacionais, vários polos de poder. Mercosul, NAFTA, União Europeia,
a PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, e mais recentemente o Transpacífico. Beleza? Vamos lá. Outro polo de poder que eu posso falar são os grupos econômicos multinacionais. Outra característica dessa nova ordem mundial, as multinacionais, ou seja, empresas que passaram das suas fronteiras, que meio que já perderam a cara de origem. Todo mundo sabe, por exemplo, que a Coca-Cola é americana. Mas existem uma porrada de marcas aí, né? Muitas marcas que você não sabe a origem. Se eu digo Coca-Cola, você sabe que é dos Estados Unidos. Se eu digo McDonald's, você sabe que é dos Estados Unidos, mas está no mundo inteiro. Você come um Big Mac em Maceió, come um Big Mac em Arapiraca, é o mesmo Big Mac em Xangai. E é o mesmo Big Mac em Nova York. Por que eu sei disso? Porque eu comi um Big Mac em Nova York. O que é que tem a ver com a aula? Nada, é só para me amostrar mesmo. Né? E para dizer, estude, meu filho, passe no concurso. Apesar que na época eu não tinha passado. Né? Vamos lá. Mas veja, é esse padrão internacional. Beleza? Agora se eu digo para você, Samsung, você já para pensar. Eu digo LG, falo Mitsubishi, você já para pensar. Toyota, você vai pensar ali. Kia, Hyundai, são empresas que foram ganhando o mundo. Beleza? Além das multinacionais, dentro desses grupos aqui, também nascem os oligopólios. Oligopólios. Outra característica da nova ordem mundial. Oligopólios. O que são oligopólios? Conglomerados de empresas. Ou conglomerados de multinacionais. Beleza? Oligopólios. Conglomerados de multinacionais. Tudo isso tem a ver também com globalização, tá? Um assunto puxa o outro. Eu acho massa em geografia, principalmente da PM, porque um assunto vai puxar o outro. Se você errar alguma questão, é porque você é bizonho mesmo. Faltou atenção. Beleza? Avançando aí. Multipolar, vários polos de poder. Outra característica que eu posso falar sobre as multinacionais, sobre a ordem mundial multipolar, são grupos, como eu já falei antes, dentre eles o G7, o G20. O que é o G7? O grupo das 7 nações mais ricas e poderosas do planeta. Beleza? G15. Wolf. Vamos lá. G7. Países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, a Alemanha, a maior potência econômica dentro da Europa, né? Alemanha, Itália e Japão. Lembrando que o G7 já foi chamado G7 mais 1, ou G8, que era a Rússia. G7 mais 1, ou G8. Existe o G8 hoje? Não. A Rússia, ela foi expulsa do G7. Beleza? Vamos lá. A Rússia, ela também fazia parte. A Rússia, ela fazia, ou seja, não faz mais, né? Fazia parte. Tanto é que o grupo antes era denominado, era G7 mais 1. Quem era esse 1? A Rússia. G7 mais 1. Ou simplesmente G8. Já se chamou G8, professor? Já. Veja, eu estou falando de grandes economias a nível de planeta.
a nível de planeta. Grandes economias. A Rússia, vamos colocar o acento, né? A Rússia não era essa economia poderosa. Tanto é que a Rússia é considerada um país emergente. Faz parte até de um grupo denominado BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é bloco econômico. É um grupo, não é bloco econômico. Se vier na sua prova dizendo que os BRICS formam bloco econômico, isso está errado. Beleza? A Rússia fazia parte. Por que que a Rússia saiu? A Rússia saiu, primeiro, eu vou falar por que que ela entrou. Aqui, meu irmão, é um clubinho especial. Só a galera que tem dinheiro. Só os playboy, né? A galera da grana. Só que a Rússia queria entrar. E aí o G7 disse, rapaz, aqui esse grupinho aqui é só dos playboy, a gente aqui gosta de curtir, tem dinheiro e tudo mais. Né? Aqui é só uísque escocês. A Rússia, rapaz, deixa eu entrar. Aí os caras, não vai entrar. Rapaz, deixa eu entrar. Eu tenho aqui umas coisinhas legais aqui na minha mala. Eu tenho aqui um exército poderosíssimo, eu tenho metralhadoras, eu tenho tanques de guerra e tenho muita bomba de destruição em massa. O que é que os caras disseram? Ô, meu irmão, fica à vontade. A casa é sua, né? A porta está aberta. Aí ele entrou. Só que recentemente, a Rússia foi expulsa, ela foi retirada, convidada a pegar o beco, a vazar do G7. Por quê? Foi uma sanção, uma punição. Porque a Rússia, ela invade, por invasão, né? Invasão da Península da Crimeia. Onde é que fica a Crimeia? Na Ucrânia. País geladíssimo do leste europeu, da Crimeia. Então ela foi expulsa. Existe G8 hoje? Não. É o G7. Beleza? Dúvidas até aí? Perguntas? Questionamentos? Não, né? O Brasil faz parte de algum desses grupos? Sim. O G20, as 20 nações mais ricas e poderosas do planeta, dentre as 20, as mais ricas e as emergentes em desenvolvimento. Ok aí? Perguntas até aqui? Não, né? Veja que eu estou falando de vários países, eu não falei só de um. Mas tem um cara que ainda detém a hegemonia da economia mundial. Começa com E de Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles detêm a hegemonia econômica e militar. Não existe parâmetro na história para comparar os Estados Unidos com outro país. Nem o Império Romano foi tão poderoso quanto é os Estados Unidos hoje. Nem o Império Romano. Em poder militar e econômico. Os Estados Unidos sozinhos, eles têm 25% da economia mundial. Dúvidas? Aí eu paro a minha aula para perguntar. Aí o aluno diz, mas não sabe jogar bola. Aí o que é que eu tenho que fazer? Respirar para não matar um fio da peste desse. Né? Vamos lá. Foi igual esses dias eu vi na rede social, né? O Brasil, a nação ficou triste porque nós perdemos a Copa do Mundo, porque voamos nas quartas de final para a Bélgica. Meu irmão, eu queria voar para a Bélgica toda a Copa do Mundo, não passar nem na primeira fase, nem classificar, se nós tivéssemos uma das melhores da educação do país, do mundo, IDH e tudo mais, né? Mas infelizmente. Mas os Estados Unidos não jogam bola, né, velho? Eu tenho que ouvir isso, velho. Pô. O Neymar vai voltar rolando, né, da Rússia. Vamos lá. Eu posso dar minha opinião como torcedor, posso ou não posso? Não tenho nada contra. Ele joga muito, mas voltar rolando, ele vai chegar aqui bem cansado, né? Bom, então vamos lá. Hegemonia. Os Estados Unidos detêm hegemonia econômica mundial. 1/4 da riqueza mundial, ou seja, 25% de tudo que se produz no planeta Terra, sai dos Estados Unidos. Outra
outro errinho de prova para você não cometer. Ah, professor, eu soube que a China hoje é a maior economia do mundo. Não, não é. A China é a economia que mais cresce no mundo, mas ainda é a segunda economia mundial. Beleza? Inclusive ultrapassou o Japão. Mas a primeira economia do mundo, Estados Unidos da América. Dúvidas até aí? Não. Então vamos lá. A geografia, muitas vezes, ela vai se utilizar da crítica. Então, qual é a principal crítica que se faz a grupos como G7 e G20? É que os caras estão focados apenas no desenvolvimento econômico de seus países e esquecem do desenvolvimento social. Não é à toa que quando o G7 se reúne, o G20, todos os anos também nós temos o Fórum Social Mundial, para discutir questões sociais a nível de mundo. Né? A pergunta que se faz é o seguinte: por que esses países se preocupam tanto com o Oriente Médio e não se preocupam tanto com a África Meridional, subsaariana, melhor dizendo, que é abaixo do deserto do Saara? Porque a África não tem o que oferecer. Porque, por exemplo, na Nigéria, a gente tem grupos terroristas como é o Boko Haram. Mas os Estados Unidos, onde é que eles vão? Oriente Médio. Oriente Médio. E eu vou falar sobre o Oriente Médio mais pra frente. Beleza aí? Dúvidas até aí? Não? Perguntas? Claro que eu não vou ficar só no blá 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 e gastando minha saliva. A gente vai fazer o que agora? Resolver uma questão. CESP. Pode ser? Pega o material de vocês aí. Vamos lá para as questões, pessoal? Vamos lá, questão do CESP aí, né? No que diz respeito às principais correntes metodológicas da geografia e sua aplicação, julgue o item. Vamos nessa? A geografia crítica, ao debater a questão da produção econômica do espaço, reconhece a importância dos agentes hegemônicos do capital na minimização das disparidades urbanas. E aí? Calma. Não, beleza. Aí a questão certo ou errado. Eu preciso saber por que está errado. Vamos lá? Vamos almoçar então? Eu sei que muitos de vocês fizeram a leitura. Então, pessoal, nessa questão, eu sei, vou ler de novo. A geografia crítica, ao debater a questão da produção econômica do espaço, reconhece a importância dos agentes hegemônicos do capital na minimização das disparidades urbanas. Veja bem, você fez a leitura dessa questão. Muita gente respondeu, eu acho que está certo. Outros responderam assim, eu acho que está errado. Deveria ter uma terceira opção e muita gente pensou assim, que porra é essa? Né? Não entendi nada. Vamos lá, vamos traduzir. Antes de continuar a questão, eu preciso só avisar. Você que vai assistir depois em casa no YouTube, ou quem estiver assistindo em casa depois. O material vai estar na descrição do vídeo. Então aí você faz o download, se você não tiver, e acompanha as questões. Beleza? Vamos lá. Galera, isso aqui, eu costumo dizer, essa questão, que ela é mais língua portuguesa do que geografia. Isso aqui é interpretação. A geografia crítica esquece o que está entre vírgulas. Esquece. O verbo lá na frente diz, reconhece. Quem é que reconhece? Quem é o cara? A geografia crítica. Concorda comigo? A geografia crítica reconhece. Então, ela reconhece a importância dos agentes hegemônicos. Um agente hegemônico do capital, Estados Unidos, na minimização das disparidades urbanas. A gente sabe que ao redor do mundo, nas áreas urbanas, a diferença entre ricos e pobres ela é mais forte, ela é mais latente. Então, disparidade é o quê? Diferença, velho. Disparidade é diferença. Não vai esperando o CESP colocar na sua prova diferença. Ele vai colocar disparidade. Palavras que não são usuais. Então, nos centros urbanos, a diferença entre ricos e pobres é maior. Aí, deixa eu te perguntar, olhando para a questão está falando assim para você. Meu irmão, os Estados Unidos estão preocupados com as diferenças que existem nos centros urbanos. Eles se preocupam com isso? Meu irmão, não. Dentro dos Estados Unidos, inclusive, tem muita área pobre. E eu estou falando por experiência pessoal. Você já foi para lá também, né? Experiência pessoal. Você foi para onde você falou? Austin, no Texas, né? Eu fui para Nova Jersey e Nova York. Meu irmão, eu estou falando da cidade conhecida como capital do mundo. O dinheiro mundial passa lá.
E eu vi gente na rua pedindo. Eu fui em bairros mais pobres, bairros negros. Eu fiz questão de ir e fiquei com medo, né? Porque nos Estados Unidos tem essa diferença, né, entre negros e brancos e tal. Porque daqui que eu falasse que era brasileiro, pô, eu tava morto, né? Mas eu vi pessoas pobres. Eu vi pessoas pobres empurrando carrinho de supermercado cheio de lixo para vender. Isso é imagem comum de países como o nosso. E aí, eles não estão preocupados nem com os problemas urbanos deles internos? Imagina ao redor do mundo. Então a questão, tá certa ou tá errada? Tá errada. É uma mera tradução. A geografia crítica, e a função dela é o quê? É criticar. Ela não reconhece nada. Reconhece a importância dos caras na diminuição das disparidades? Não. Beleza? Vamos lá. Antes de falar da questão 2, eu preciso vir aqui para o quadro. Pode ser? Exato. Vamos lá. Isso que você falou. Que eu vou repetir porque você fala e o microfone não capta. A galera em casa não vai ouvir. O que acontece? Como é que você mata? Ele diz que quem é que reconhece? A geografia crítica. E a função dela é criticar, apontar os erros. Reconhece. A geografia crítica reconhece a importância desses caras na diminuição das disparidades urbanas? De jeito nenhum. Eles não estão nem um pouquinho preocupados. Na verdade, a geografia crítica vai criticar países como Estados Unidos e Canadá, Inglaterra, que concentram boa parte da riqueza mundial, enquanto países pobres na África não têm a mesma qualidade de vida. Beleza até aí? Vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá? Bom, pessoal, antes de responder a segunda questão, vamos falar sobre crise econômica, tá? Crise econômica do capitalismo. Por que a União Soviética nunca passou por uma crise econômica, por exemplo, como foi a quebra da Bolsa? Porque ela era economia planificada, socialista. Então não tem como passar por uma crise econômica capitalista. Beleza? Então, uma das crises econômicas do capitalismo, uma das mais famosas, foi a de 1929. Eu estou falando de qual crise? Quebra da Bolsa de Nova York, né? Da Bolsa de Valores. Então, quebra da Bolsa de Nova York, ok? Quebra da Bolsa de Nova York. E a quebra da Bolsa de Nova York, ela também atingiu outras economias, né? Essa quebra aqui atingiu economias tais como o Brasil na época, porque o Brasil era um grande exportador de café, de repente ele ficou sem exportar café. A partir daí nasce a ideia do Brasil substituir importações, ou seja, começar a fabricar aqui. Atingiu economias da Europa, que também era um grande comprador de café brasileiro. Tá? Então, o capitalismo ele tem essa desvantagem. Numa crise econômica, como os países são muito interdependentes uns dos outros, ele gera uma reação em cadeia. É o efeito dominó. Um vai derrubando o outro. Essa foi uma das mais graves crises. O que gerou a quebra da Bolsa de Nova York, principalmente nos Estados Unidos? Recessão econômica. Desemprego elevadíssimo. Tá? Mais recentemente, eu venho para 2008, que também pode ser cobrado na sua prova. Outra crise econômica grave do capitalismo. Que crise foi essa? Bolha imobiliária. Beleza? A bolha imobiliária nos Estados Unidos. A bolha imobiliária nos Estados Unidos. Ou seja, uma crise no setor imobiliário. A galera vendeu demais, as pessoas se endividaram demais e não puderam pagar. É um pouco do que está ocorrendo no Brasil. Aquele programa do governo, Minha Casa, Minha Dívida, né? Aí você assume ali umas parcelinhas de no mínimo aí uns 30 e poucos anos, 40 anos para pagar.
que acontece? Nesse meio termo, nesse meio tempo, a economia oscila. Você é demitido, você passa por uma crise, você tem uma doença grave, precisa de tratamento, gasta dinheiro, etc, etc. O que acontece? Você não consegue assumir com aquele débito que você adquiriu. Né? O que acontece? Gera crise econômica, porque vai faltar dinheiro. Os bancos financiaram a construção e agora estão no prejuízo. Beleza? Basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa crise imobiliária, essa bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos, ela também atingiu em cheio, a União Europeia. 2 anos após, ela atinge em cheio a União Europeia. O que é a União Europeia? O maior bloco econômico do planeta. Lembrando que recentemente saiu da União Europeia o Reino Unido. O famoso Brexit. Né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Ok? O que acontece? Economias dentro da Europa passam por uma crise gravíssima. Mas alguns países dentro da União Europeia sofreram mais. Que países foram esses? Esses países aqui, ó. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. É a sigla em inglês que quer dizer pigs, tá? Pigs é uma alusão para porco em inglês. Pigs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Quem aqui nessa sala não ouviu falar que a Grécia está afundada em dívidas? Está quebrada. Quebrada. Se você não ouviu falar na Grécia, das duas, uma. Ou você estava em coma induzido, ou você estava em missão espacial pela NASA. Não é verdade? Porque se você não ouviu falar, meu amigo, pelo amor de Deus, a mídia só falava na Grécia. Só falava crise econômica na Grécia, crise econômica dentro do Reino Unido. Reino Unido não, desculpa. Dentro da União Europeia. Ok? Esses países, mesmo fazendo parte de um bloco econômico poderosíssimo, que tem como característica uma moeda única, que é o euro, não deixaram de sofrer com a crise econômica. Ah, professor, a Alemanha sofreu? Sofreu. A Inglaterra sofreu? Sofreu também. Não é porque é uma grande potência econômica que não sofra. Lembrando que em 2008, 2009, 2010, o Brasil estava numa ascendência econômica. Nós nos tornamos a 6ª maior economia do planeta. Isso. O ex-presidente Lula, ele tem essa frase, né, icônica, que ele disse que essa crise, esse maremoto, ia chegar aqui no Brasil uma marolinha. E realmente o Brasil conseguiu se isolar um pouco dessa crise. Mas por quê? A construção civil aqui no Brasil estava de vento em popa. Arenas para a Copa, Parque Olímpico e construção civil. Apartamentos e mais apartamentos. Então o Brasil, nesse período aqui, não sentiu tanto essa crise econômica. Tanto é que nesse período aqui, muitos portugueses e espanhóis migraram para o Brasil. O Brasil estava num crescimento econômico tão grande que a galera estava deixando tudo lá e vindo para o Brasil. Na Espanha, as pessoas estavam perdendo suas casas, sendo expulsas de casa, porque não estavam conseguindo assumir a hipoteca, que é o nosso financiamento aqui. Beleza até aí? De boa? Como é que a crise econômica de um país é medida? Como é que se mede como está sendo medido hoje no Brasil? Taxa de desemprego. Isso daqui é um fator. Outro fator que mede a crise econômica em um país. Déficit na balança comercial. Déficit
na balança comercial. Ah, professor, o senhor está parecendo a Miriam Leitão falando de manhã no Bom Dia Brasil. Vou falar mais fácil. A balança comercial de um país, ela é medida em superávit e déficit. O próprio nome já diz, superávit. Quando é que eu tenho superávit? Quando o meu país vende mais do que compra. Ou seja, qual é o objetivo de cada país do planeta? Exportar mais do que importar. Essa é a ideia. Bati aqui no microfone. Tá funcionando aí? Tá, né? Não precisa dar play não, não edita não. Vai ficar assim mesmo. Beleza? Vamos lá. Agora, quando há uma crise econômica em escala global, os países se retraem. Eles compram menos. Comprando menos, eu vou ter déficit na balança comercial. Ou seja, eu vou ter que importar mais e vou acabar vendendo menos. Então isso, a indústria produz menos, a agricultura vai produzir menos, etc, etc. O Brasil só não teve uma crise econômica maior do que a gente está vivendo, porque a agricultura segurou a onda. O agrobusiness segurou a onda. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo ligado, né? Vocês veem isso todo dia na Globo, né? Então, mas o Brasil, ele depende muito de culturas como a soja. Foi o que segurou a onda aqui do Brasil, porque senão a crise teria sido muito pior. Tanto é que hoje nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Isso é quase metade da população de muitos países da Europa, como é a Islândia. Por exemplo, muitos de vocês aqui são frutos dessa crise. E agora estão estudando para quê? Polícia Militar. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aí, em cima desse assunto? Vamos lá. A gente faz uma questãozinha e vamos para o intervalo, beleza? Questão 2. Eu vou ler o enunciado todo, tá, pessoal? Porque aí tem informações bem importantes. Como eu falei, se você estiver em casa depois assistindo no YouTube e quiser, você baixa esse material na descrição do vídeo. Beleza? Tem que apontar, né? Você baixa aqui, pá. Clica aqui, ativa o sininho, pá, né? Ou então aqui. Não sei nem para onde eu estou apontando. Vamos lá. Em 2008, os Estados Unidos vivenciaram o fenômeno conhecido como estouro da bolha imobiliária, que atingiu diretamente a economia do país, a maior do planeta, e gerou ondas de impacto em escala global. 2 anos mais tarde, a crise atingiu a União Europeia, que se acreditava ser o mais sólido bloco econômico do mundo. No que se refere a esse assunto e a aspectos históricos a ele pertinentes, julgue o próximo item. A taxa de desemprego é um dos índices utilizados para se medir a gravidade da crise. Os países mais industrializados e com nível tecnológico mais elevado, como a Alemanha, França e Inglaterra, sofreram menos os efeitos da crise. Veja, Alemanha, França e Inglaterra, elas sofreram sim ou não? Com a crise econômica? Sim, mas sofreram? Menos. Sobre as taxas de emprego, diferentemente de Itália e Portugal, por exemplo. E aí, a questão está o quê? Certo ou certa? Certíssima. Beleza? Suave? Vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho?